Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta! Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, estou na reta final de medicina e nesse canal eu falo muito sobre medicina na Argentina, sobre leitura, sobre estudos e de vez em quando um pouco de tudo. Já quero aproveitar para agradecer vocês que estão sempre deixando comentários maravilhosos e que isso acaba às vezes me motivando, às vezes estou com preguiça de gravar alguma coisa e sempre vem aquele comentário que me coloca para fazer alguma coisa. Não esqueça que o seu comentário é motivador para que eu continue gravando vídeos para o YouTube. Então, como vocês já perceberam, eu gosto muito de dividir as minhas próprias experiências e não aquilo que eu acho que é. Então eu gosto sempre de trazer o que eu vivi, o que eu senti. Acredito que é isso que você quer ouvir, a verdade. Seja ela boa ou seja ela ruim. O assunto que eu separei, que você observou aí no título, ele é sempre um assunto que acaba gerando alguns comentários ácidos por aqui. É a minha história, são os meus sentimentos, os meus motivos. Com você, a história pode acabar sendo completamente diferente da minha. Não esqueça que pessoas diferentes inseridas no mesmo cenário, mas com contextos de vida completamente diferentes, podem ter percepções completamente diferentes. Então, vamos lá. Antes, para que você possa compreender, eu já falei em outros vídeos que eu comecei lá atrás, em 2015, comecei na UBA. Algo que, pra mim, apesar de eu estar obtendo os meus resultados, eu não me sentia feliz. Me sentia bem perdida, pra falar a verdade, e esse fato de estar perdida é diferente do que eu estava acostumada, lembrando que é sempre um choque quando você chega em outro país. Então isso acabava, de certa forma, afetando a minha motivação. E eu não jogo a culpa na UBA. Eu realmente entrei na UBA em um momento bem caótico da minha vida, então eu não estava muito bem naquele momento que eu estava cursando. O meu foco ele era voltado para o trabalho, eu acabei encarando também, junto com isso, uma depressão muito profunda, então eu estava ali muito frágil nesse momento. E só quem já viveu isso sabe que é como se tudo perdesse o sentido. Foram N fatores que contribuíram para que a minha experiência acabasse não sendo tão boa como ela é para algumas pessoas. Mas sabe quando você chega em um determinado momento da vida em que você precisa mudar tudo de lugar? Eu estava saindo, como eu falei, de uma depressão muito profunda, eu estava em um momento muito delicado e eu precisava de algo que me desse algum propósito. Algo que eu visse que a minha vida, sim, tinha algum valor. Eu precisava fazer escolhas que me fizessem bem, não faria sentido, nesse momento, eu ir para um lugar que eu não estivesse me sentindo assim. Eu resolvi que nesse momento eu precisaria dar um rumo para a minha vida. Ou ficar na Argentina estudando, ou mudar de faculdade, alguma coisa eu precisaria mudar. No primeiro momento, a minha opção era ir para a UNLP. Eu até estive em La Plata, olhando apartamentos, então estava muito certo, em poucos dias começaria as aulas, eu estava matriculado na faculdade, e assim, quando estava tudo resolvido, eu pensei, por que não Barceló? São aqueles momentos da vida em que uma voz fala dentro de você, por que não? Eu sempre ouvi a galera falando mal da Barceló, como muitos de vocês talvez já tenham ouvido também. Então, de certa forma, eu ficava muito resistente em fazer essa troca. Nunca tinha ouvido ninguém da faculdade falando alguma coisa. Era sempre aquele telefone sem fio que acaba nos levando por aí. E esse é um grande problema em todas as áreas da nossa vida, porque nós criamos opiniões baseadas nas opiniões de outras pessoas, elas não são nossas. Nós construímos um preconceito baseado na completa ignorância. No momento que surgiu isso, assim, do nada, eu coloquei tudo isso na mesa e parei para pensar. Será que vale realmente a pena? Será que é isso realmente que eu quero nesse momento? Eu saía de um momento muito delicado, então em que eu acabei refém das opiniões das pessoas. As decisões que eu tomava naquele momento, a opinião dos outros, ela realmente contava muito para mim. Mas e se o errado fosse o certo? Não era porque todo mundo dizia que eu deveria ir para a direita, que eu não poderia ir para a esquerda? E acabar descobrindo por mim mesma se realmente era esse caminho. A Bíblia mesmo diz que quando você vai tomar uma decisão, se essa decisão não te dá paz, é porque ela não é a certa para você. E realmente, todas as vezes que eu pensava no LP, me dava medo, me dava insegurança. Mas quando eu resolvi tomar a decisão de mudar completamente e ir para Barceló, isso me deu muita paz. Eu sentia muita paz na minha decisão. Porque principalmente eu não precisaria mudar de apartamento, eu poderia continuar naquele que eu sofri para conseguir. E naquele momento da minha vida ele era perfeito, eu poderia deixar as coisas como estavam e apenas começar a estudar em outra faculdade. Então eu resolvi encarar e ver se eu ia curtir essa mudança. E esse é o bom da vida, que você, quando erra, não é definitivo. Você pode sim recomeçar. Você pode deixar seu orgulho de lado e aceitar que talvez aquela decisão que você tomou não seja boa para você. Os erros nos transformam também e são importantes para a nossa vida. Eles colocam o nosso ego na vida real. Tudo isso acaba sendo muito importante para te fazer feliz. O primeiro motivo que me levou a mudar de faculdade, a escolher a Barceló, foi a proximidade com os professores.
E eu sempre, todas as vezes que eu falar da Barceló, eu vou citar esse motivo. Eu estava com minha autoestima lá embaixo, no chão, eu estava me sentindo muito incapaz, muito incompetente, pequena. E essa proximidade com os professores era fundamental, porque eu poderia, depois das aulas, sentar com eles, tirar minhas dúvidas. Porque eu tinha até vergonha de fazer perguntas durante a aula, porque lembre-se, uma pessoa que sai da depressão, ela sente muito medo do mundo. Eu falo uma coisa pra vocês, os conselhos que eu recebi, de cada um deles me fizeram voar. Eram realmente muito abertos para isso. Então eu não tinha medo, eu sentava com eles, eu falava, eu não estou entendendo, e eles me explicavam 2, 3 vezes a mesma coisa. Tive até um caso em que a minha resposta não tinha ficado muito boa, eu sentei com o professor e ele foi assinalando tudo que eu deveria ter colocado, como eu deveria ter pensado, e assim eu fui me desenvolvendo como aluna. Não era apenas ver essa resposta está incorreta, ou a resposta correta é essa, não. Eles me explicavam novamente por que era aquela resposta. Tive uma professora que ela me ajudava a organizar a matéria na minha cabeça. Eu me perdia muito nos conceitos e até mesmo nas minhas próprias anotações, eu não tinha muita experiência com isso. A professora, ela me explicava de novo, fazia novos esquemas, me entregava, e ela foi assim, me ensinando a construir até mesmo um material que eu usaria para estudar. Isso me ajudava demais, porque nas horários eu acabava deslanchando, eu não me sentia perdida, eu sentia que eu tinha um suporte, que tinha alguém ali comigo. E quem sabe pra você isso tudo não faz a menor diferença, você diz, tá, mas eu não preciso disso. No meu caso, isso foi fundamental, eu estava num momento muito frágil, e ter essa mão, essa ajuda, fez com que tudo fosse diferente. Se o começo da minha faculdade não tivesse sido da forma como foi, talvez eu não estaria aqui hoje contando pra vocês que eu estou terminando a faculdade, porque isso foi fundamental para que eu não desistisse. O segundo motivo é que as provas orais eram com os meus próprios professores. Na maioria delas, claro que poderia acontecer lá numa prova final não pegar o mesmo professor, mas no geral, durante o ano, era com os mesmos professores. Não era com o ajudante, porque na UBA isso acontece, você acaba às vezes fazendo uma prova oral não com o seu professor, mas com um ajudante, com alguém que nunca te viu, com alguém que não te conhece. Me deixava muito tranquila saber que o professor que ia me fazer as perguntas na prova oral, ele já me conhecia. A gente já tinha tido troca, em outras palavras. Ele sabia que eu me dedicava, que eu ia em todas as aulas, que eu estava sempre me esforçando, perguntando as coisas, que eu tinha dúvida. Tentava, de alguma forma, ali dentro das minhas possibilidades, dar o meu melhor. Realmente acho um grande problema quando a prova oral ela é tomada de você por alguém que nunca te viu. Essa pessoa não sabe quem você é. Para essa pessoa, você é apenas mais uma pessoa. Eles não sabem do teu esforço, não sabem se você vai nas aulas, não sabem até onde você está indo. E o fato deles realmente saber quem você é porque se eles fazem uma pergunta e você não sabe responder, eles não vão olhar simplesmente e dizer, tá bom, então até a próxima. Não, ele volta, ele refaz a pergunta de outra forma. Às vezes ele pergunta uma coisa, um assunto paralelo com aquele, até chegar naquele que ele gostaria de saber, assim você vai ficando menos nervoso, você vai lembrando de novo das coisas. Então isso era fundamental. Quando você cria um relacionamento com os professores, que é isso que eu sentia que a Barceló te permite, e você faz de fato a sua parte, porque não existe milagre, mas se você faz a sua parte, os professores têm prazer que você vá bem. Então eles não estão ali para te fazer uma pergunta e para te mandar embora, para te reprovar. Eles ficam ali torcendo para que tudo aquilo que eles fizeram por você surta algum efeito. O terceiro motivo foi o valor da mensalidade. Por quê? Porque eu não nadava em dinheiro. E sempre eu pesquisava os preços das faculdades privadas para ver, e muitas às vezes o valor chegava até próximo de valores de faculdades no Brasil. Então, se engana quem pensa que só porque é Argentina todas as faculdades particulares são baratas. Algumas não, algumas podem ser bem caras. Mas a Barceló era definitivamente a faculdade que se encaixava no meu bolso. Acabou sempre se mantendo mais ou menos na mesma média desde que eu entrei. Porque o meu medo, eu não vou mentir pra vocês, acredito que todo mundo quando pensa numa faculdade particular pensa na mesma coisa. O meu medo era que os reajustes que a mensalidade sofria todos os anos, ela acabasse sendo tão grande no final que eu acabasse não conseguindo pagar. Não podemos esquecer que para quem trabalha, ou melhor, para quem recebe o dinheiro em real, essa moeda também sofre variação. Então nós temos ali a cotação que está mais ou menos sempre acompanhando, pelo menos foi assim até agora, sempre acompanhando essa variação também na mensalidade. Sofreu um pouco da variação que eu pagava lá atrás, mas não foi uma variação exorbitante. Hoje eu devo de pagar mais ou menos uns R$700. E quem está começando agora está pagando ali de R$500, R$600. É mais ou menos isso. Mas para que você veja que no último ano da faculdade a alteração não é tão grande com relação a quem está entrando.
Aliás, nesse momento não estou pagando nada, porque eu já terminei todas as matérias da faculdade, eu tenho apenas algumas provas finais, e aí quando eu entrar de fato no internato, aí eu retomo os pagamentos. Mas por enquanto eu não estou pagando nada, então eu falo com relação ali até o último mês, dezembro, onde eu paguei a última mensalidade. Então eu acho sim, que se você quer uma faculdade com um bom custo-benefício, a Barceló com certeza deve ser uma opção para você colocar na sua lista. O último motivo, na verdade eu teria muitos outros, mas para que esse vídeo não fique enorme, o último motivo seria que a Barceló me dava um plano B. Uma das maiores verdades que eu escuto faz muitos anos pelo Flávio Augusto, Geração de Valor, é: não existe estabilidade. E tudo que eu passei na minha vida até hoje me ensinou na prática essa verdade. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, hoje você está dentro, amanhã você está fora. Tudo pode mudar a qualquer momento. É inevitável que sempre vinha aquele pensamento: e se no meio do curso eu precisar ir embora de Buenos Aires? E se no meio do curso eu não conseguir me bancar em Buenos Aires? Ou se a economia acabar mudando e esse custo de vida ficar enorme, ou se meu filho precisar que eu volte embora, ou se acontecer alguma coisa na minha família. Enfim, existem tantas coisas que podem acontecer em 6, 7 anos que podem fazer com que eu precise voltar embora. Todo mundo pensa essas coisas e eu pensava muito nisso. E se eu estiver lá no 3º ano e eu precisar parar tudo? O fato da Barceló ter uma sede no Rio Grande do Sul me dava um certo alívio, porque caso eu precisasse deixar Buenos Aires, eu poderia ir em algum momento morar em São Borja, como foi realmente que eu fiz, e construir um plano B, trabalhar na cidade, alugar um lugar mais barato, ficar mais próximo da minha família. Não existia muitas coisas que eu poderia fazer e não abandonar de vez aquilo que eu estava fazendo. Eu precisaria desistir de tudo, como acontece com muitos alunos que às vezes estão na UBA e que não conseguem mais ficar morando em Buenos Aires e acabam tendo que desistir de tudo. Isso é muito triste, porque é uma dor, você investe anos da sua vida nisso. Então não é apenas o gasto financeiro que você tem, mas são anos que simplesmente não voltam mais. O mais importante disso tudo que eu estou falando aqui para vocês é que cada um conhece onde o sapato dói. Cada um conhece suas dores. As minhas dores podem ser bem diferentes das suas. Acredito muito que essa discussão UBA ou Barceló, ela é muito sem sentido, porque ela depende. Depende para quem? Qual a sua história de vida? Qual o seu contexto? Não fique aí se fechando para essas coisas tão pequenas, porque são debates que não vão a lugar nenhum. A sua escolha A, B, C, D, o que importa é o que você faz com os limões que a vida te dá. Tire essa história de que nome de faculdade define alguém. O Gates desistiu de uma das melhores universidades do mundo, se não a melhor. Não só ele, várias figuras abandonaram aquilo que todo mundo dizia que era o certo. E mesmo assim, eles revolucionaram o mundo. Não é onde você está que diz quem você é, mas o que você faz nesse lugar. E se esse vídeo, que talvez tenha ficado um pouco longo demais, fez algum sentido para você, não esquece de deixar um like, esquece de deixar também seu comentário, de se inscrever no canal e continuar acompanhando por aqui. Se tem algum amigo seu que também pensa em estudar na Argentina, mande esse vídeo para ele. Não esqueça sempre de olhar os links que eu deixo na descrição, porque tem informações importantes para você por lá. E nos vemos no próximo vídeo.